Seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Aqui quem nos fala é o pastor Patrick do canal Pastor Amado, e nós vamos começar com um novo quadro chamado Sexta-feira da Palavra. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para que essa mensagem, a mensagem da Palavra de Deus, venha chegar a mais pessoas, a mais corações. E hoje, para dar início aqui, atendendo esse pedido, queridos irmãos, do meu cunhado Eliezer, me fez esse pedido para falar um pouco sobre regeneração, natureza humana ímpia e natureza humana cristã. Tá? Então, antes disso, quero deixar aqui essa palavra que vai ser o texto base para o tema que nós vamos falar, chamado regeneração. Primeiro, a Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Primeiro, quero explicar para os irmãos sobre este tema, porque é muito importante a gente entender o que é regeneração. Então, regeneração é o estado de transformação do espírito humano que está decaído para haver uma transformação da alma e do corpo, tá certo? Então, o espírito humano, quando o homem peca no corpo, tá? O homem não peca no espírito, o homem peca no corpo. O pecado é consumado no corpo. Então, quando o pecado é consumado no corpo, afeta diretamente a sua alma. E afetando a sua alma, o seu espírito, vai estar, que é o espírito humano, vai estar corrompido por a questão do pecado. Temos aqui duas situações, que é o quê? Entre o espírito humano e a alma está o coração. E entre a alma e o corpo está a mente, tá certo? Nós descobrimos isso através de Hebreus, vou colocar aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12. É um texto muito conhecido que você conhece aí na Palavra de Deus. Então, qual é a minha intenção, a minha proposta, para esse primeiro estudo, para esse pontapé inicial que nós vamos dar aqui, nesse quadro chamado Sexta-feira da Palavra, tá? Então, nós temos espírito, alma e corpo. E o que disse a palavra? Que nós temos que manter o nosso todo esse conjunto, chamado de tricotomia, porque é dividido em 3 partes. É irrepreensível, nós temos que manter isso. Irrepreensível, ou seja, de uma maneira que ninguém venha nos chamar a atenção. Então, ou seja, manter esse conjunto em santidade. Santidade, tá certo, irmãos? Santidade. Então, para manter esse conjunto em santidade, primeiro nós temos que estar com o nosso espírito, alma e corpo na presença de Deus. Ou seja, a quem está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque já recebeu uma nova vida. E agora nós vamos falar sobre a questão da vida, e do sopro de vida eterno. Nós temos 2 sopros, Nós temos o sopro, vou botar assim, sopro, fraquinho, sopro de vida
e vida eterna. Eu sei que isso aqui é totalmente novo, né? Mas vai te ajudar muito a compreender as coisas de Deus. Sopro de vida e sopro de vida eterna. O sopro de vida, justamente, é o fôlego de vida, que é o espírito humano. E ele nós podemos ver comprovado na Bíblia quando Deus criou o homem, né? Quando Deus criou o homem. Agora, da onde que eu tirei essa questão do sopro de vida eterna? O sopro de vida eterna é justamente, né, narrado na Bíblia Sagrada quando o Senhor Jesus, em João, capítulo 20, versículo 21, né, 22 e 23, que eu vou estar lendo para vocês aqui agora. João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 20, versículo 21, 22 e 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Olha só, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então nós temos aqui algo muito importante da regeneração, que é o sopro de vida te garante o espírito humano e o sopro de vida eterna te garante o Espírito, vamos botar de vermelho, vamos botar de azul, o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Tá? Então, quando o Senhor disse isso, que os discípulos iam receber ali o Espírito Santo, quando Jesus assoprou, Jesus estava dando agora para eles um novo fôlego de vida. Já não era mais uma vida terrenal, agora sim uma vida celestial, uma vida no Espírito, tá? Então que seja muito importante isso e você já vai fazendo as ligações com 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo explica aos irmãos em Coríntios sobre a questão, né, do primeiro Adão e do último Adão, que o primeiro Adão foi terrenal, ou seja, ele recebeu o fôlego de vida, de espírito humano, tá? Mas o segundo Adão, ele já foi celestial, porque ele recebeu fôlego de vida celestial, ou seja, ele recebeu o Espírito Santo. O sopro que estava sobre Jesus era um sopro diferente do sopro de Adão, porque o sopro de Adão, foi um sopro humano, de vida humana. Agora, Jesus não. Quem soprou sobre ele foi o próprio Espírito Santo. Porque se você for reparar as duas questões, Jesus não foi nascido por contato humano, senão que ele foi fruto do Espírito Santo. Você pode conferir isso lá em Lucas, diz que a sombra do Espírito Santo estava sobre ele. Então, ou seja, essa semente celestial é diferente da semente terrenal, tá? Mas isso aí já é uma coisa mais avançada, eu não vou entrar muito nesse assunto não. O nosso tema aqui é regeneração, então eu te expliquei essa questão. Então, depois que nós recebemos o Espírito Santo, agora o nosso espírito nosso espírito humano começa a ser governado pelo Espírito Santo. E isso aqui é muito interessante, porque nós vamos ver daqui adiante, tá certo? Vou apagar aqui algumas partes para a gente entrar aqui, vou apagar essa parte, a gente entrar aqui agora já em outro tema,
que é justamente da natureza humana. Então, da natureza humana. Quando a pessoa ela não é cristã, quando ela não está em Cristo Jesus, você pode ver, querido irmão, que é difícil para a palavra de Deus, essa aqui que a palavra de Deus, entrar no espírito dessa pessoa, porque essa pessoa, vou fazer aqui de novo, essa pessoa que é ímpio, tá? Essa pessoa que é ímpio, ele não tem o Espírito Santo, ele só tem o Espírito humano. E a palavra ela entra através do corpo, né? Ela através do corpo. E ela acessa a mente e o coração, que é a divisão da alma e do espírito. Então ela tem que entrar no coração. Só que aqui na mente tem um problema, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nós vamos ler agora. Nós vamos estar lendo agora sobre essa questão. Tá? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, ou seja, não é referência ao Deus verdadeiro, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos, mente, tá? Dos incrédulos, ou seja, dos ímpios, né? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, se a luz do Evangelho, que vem através da palavra, não resplandece a mente, ou seja, a mente está cega, os olhos da mente, por assim dizer, né, estão fechados. Porque diz aqui, né, cegou, ou seja, né, se esse espírito maligno, por assim dizer, que sabemos aqui que o Deus deste século é referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, então, ou seja, aqui na mente dessa pessoa não vai entrar a palavra do Senhor, ou seja, a luz não vai ser suficiente para curar a cegueira espiritual dessa pessoa. Por quê? Por quê, pastor? Por causa da incredulidade. Incredulidade. Nós sabemos que na palavra do Senhor vai nos dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como vencemos essa incredulidade para que a palavra do Senhor entre por aqui e venha ter morada aqui no seu espírito e faça essa transformação? Regeneração, irmãos, é uma transformação, tá? Que vem de fora para dentro e de dentro para fora. Vou explicar isso depois, né, mais adiante, calma aí. Então, essa transformação é necessária na vida do homem. E como a palavra não entra, né, porque a incredulidade está na mente dessa pessoa, a palavra não resplandece, não cura a cegueira espiritual que está na mente dessa pessoa, não produz fé. Mas, pastor, como vencer então esta incredulidade? Você vai fazer uma ligação aqui, tá? Com uma coisa muito importante, que eu vou colocar aqui, ó. Só a parábola do semeador. Ok? Você está para entender aqui meus hieroglifos hebraicos. A parábola do semeador. Se você reparar na parábola do semeador e ligar a parábola do semeador com o que eu estou te falando aqui, com a pregação da palavra, você vai ver justamente esse cenário, tá? Esse cenário aqui, a palavra foi jogada ao caminho, foi semeada, né, no meio de pedregais, foi semeada, tá?
no meio dos espinhos, mas teve uma que foi semeada em boa terra. E, pastor, como que é isso aqui de ser semeado na boa terra? Isso é uma questão de Romanos, tá? Vou colocar desse lado aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Deixa eu conferir aqui, queridos irmãos, que às vezes a mente falha. Vamos conferir aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pastor, não entendi, porque se a incredulidade está presente na mente dessa pessoa, não entra a palavra do Senhor na mente dela, ou seja, é o reflexo da parábola do semeador, não entra, então, ou seja, não produz fruto, não cresce essa planta, não produz fruto, mas há um segredo na parábola do semeador que Jesus deixou ali. Qual o segredo? Ao meu ver, o maior segredo foi que o agricultor, ele não deixou de semear, ou seja, ele, vou colocar aqui embaixo, ele insistiu na sua semeadura, ele seguia semeando. Pode ver, irmãos, são 4 cenários, 3 não deu certo, mas um deu certo. Então, a insistência, tá? A insistência. Quando você começa a evangelizar uma pessoa e essa pessoa não abre o coração para Deus, normalmente o que nós fazemos? Deixamos essa pessoa de lado, né? Mas o agricultor da parábola do semeador, ele continuou semeando, até encontrar o quê? Boa terra. Boa terra. Então isso aqui é muito importante a gente entender que pregando a palavra ela é como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. Ou seja, pregando a palavra, você vai ver que a palavra ela vai produzir fé e vai aniquilar a incredulidade que está na mente dessa pessoa. E quando a palavra, tá? Está aqui nessa seta, a palavra, ela quebra a incredulidade, ela quebra a barreira que está na mente, ela encontra morada no coração. Porque o coração do ímpio está vazio de Deus e cheio de pecado, cheio de maldade. E a mente do ímpio está vazia de Deus e cheia de pecado, cheia de maldade. Então, só através da pregação da palavra, você pode ver, vou te dar um exemplo aqui, meu querido irmão. Você pode ver, né, esses movimentos proféticos que tem aí no Brasil, né, no mundo e tal, que esses cultos de revelação, de profecia, disso e aquilo, essas pessoas que vão assistir esses cultos, participar desses cultos, geralmente, 90% dessas pessoas se entrega ali para o Senhor, aceita o Senhor às vezes, né? Mas o foco deles ali é receber uma profecia, receber uma revelação e não receber uma regeneração, ou seja, uma transformação de fora para dentro e de dentro para fora. Não é receber essa transformação, ou seja, eles, na maioria das vezes, são levados por dois fatores que nós vamos falar aqui agora, tá? 2 fatores, vou apagar tudo aqui, eu quero falar com vocês aqui esses 2 fatores. Aqui na mente humana está a razão, vou botar de azul, a razão, e aqui no coração está a emoção. Então, geralmente, as pessoas ímpias, né, que foram aí assistir esses cultos, buscar por uma coisa nova, né, buscar por uma revelação, uma profecia, geralmente essas pessoas estão passando por algum problema na sua família, algum problema, e foram na igreja buscar uma solução.
Então, geralmente, essas pessoas já estão, mesmo com sua mente ímpia, né, alguns vão lá para testar o profeta. Então, ou seja, mesmo com sua mente ímpia, está, né, eles é como se tivesse um desbloqueio, e querendo ou não, eles têm uma parcela de fé. Que essa fé é o quê? Eu vou lá para ver. Eu vou lá para ver se ele está mentindo. Eu vou lá para ver se ele fala a verdade. Eu vou lá para ver se Deus fala na boca dele mesmo. Eu vou lá porque eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou, tá entendendo, irmãos? Então, mesmo que a razão, né, da mente humana, do ímpio, possa ter uma parcela de incredulidade, também tem uma parcela de fé. Então, aqui eu vou chamar de mente dividida. Mente dividida. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Você não vai ver isso aqui, pessoas falando isso aqui não, porque isso aqui é coisa avançada, meu irmão, tá bom? Então o ímpio, olha que nós estamos falando do ímpio, tá? Depois eu falo do crente. O ímpio, ele quando procura a igreja, procura essas pessoas, né, de cultos de revelações, coisa e tal, ele está com a mente dividida entre a fé e a incredulidade. Então, ou seja, a sua razão é parcial. E essas pessoas geralmente são movidas por emoção. Por emoção. Você quer ver como que eu sei disso? Toda pessoa que vai nesses cultos de revelação, de profecia, de tal, quando recebe uma revelação, uma profecia, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Chorar. Começa a chorar desesperadamente, chorando. Só que eu vou te falar uma situação. Essa emoção, ou as nossas emoções, são passageiras. E 90% dessas pessoas que assistem esses tipos de cultos, que geralmente, né, não é pregado a palavra, geralmente não se dá valor à palavra de Deus, não se dá crédito à palavra de Deus, essas pessoas tendem a não voltar a esses cultos. Por quê? Porque, como eu disse, a emoção é passageira. E depois que a emoção passa, acabou. Já não tem mais a transformação. Porque se a mente está dividida, logo também o coração está dividido. E essas pessoas não foram tocados pela revelação verdadeira da palavra de Deus, senão que uma revelação pessoal e individual das suas necessidades. Isso é muito importante, irmãos, tá? Esse estudo é muito importante. E aqui está a razão de as pessoas não terem essa transformação. Porque sua mente está dividida, seu coração vai estar dividido e automaticamente, né, movidos pela emoção, a emoção é passageira. E as pessoas querem ter os seus problemas resolvidos, mas não querem ter, né, Deus na sua vida. E isso que é importante. A regeneração é você receber Deus na sua vida para provocar uma transformação. Agora eu vou te falar sobre a mente do crente, tá? Vou colocar aqui cristão. Então, qual é a diferença? O cristão, ele já recebeu a palavra. Então, a palavra entrou na mente dele, tá? E quando a palavra entrou na mente do cristão, agora, tá, teve uma transformação. Por que uma transformação? Porque essa palavra que entrou, deixa eu escrever aqui, essa palavra que entrou na mente desse cristão, passou pelo seu coração e se alojou aqui. Ele guardou a palavra. Como que eu sei disso? Porque quando a palavra bateu na mente dele, que rompeu a incredulidade,
fez a mente dele enxergar o seu pecado. Ou seja, o Espírito Santo, que convence o homem, que convence o mundo, do juízo, da justiça e do pecado, vem e convence essa mente que verdadeiramente essa palavra, está confrontando o pecado que está no seu corpo, que ele praticou. Então a consciência dá razão à palavra. E quando a consciência dá razão à palavra, a sua alma vai passar por um processo chamado quebrantamento. Vou colocar só aqui, quebrantamento. Então, a alma começa a ser quebrantada, tá? Feita em pedaços, por assim dizer, A alma começa a passar por um processo de quebrantamento. Quando essa alma é quebrantada, o espírito humano já sofreu aqui, tá? O espírito humano já sofreu aqui uma transformação pela palavra de Deus. Por quê? Porque o coração dessa pessoa, quando a sua alma sofreu um quebrantamento, o coração dessa pessoa agora foi esvaziado da maldade e cheio da palavra de arrependimento. Então, uma vez que essa palavra entra aqui, entrou uma coisa chamada evangelho. E quando o evangelho entra no coração da pessoa, o que é o evangelho? São boas novas, boas notícias. Então, quando esse evangelho entra aqui e preenche esse coração, a emoção que ele vai sentir é justamente de: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me aceitado. Aí está a diferença, de um verdadeiro cristão, porque ele entende que não foi ele que aceitou a Jesus, foi o Senhor que aceitou ele. Como diz, lá em João, capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e este fruto permaneça. Ou seja, o fruto que o Senhor está falando, o maior fruto, por assim dizer, que o Senhor está dizendo, é o fruto do arrependimento, que vai ser produzido aqui agora no seu espírito. E agora você vai ter no seu espírito humano vivendo o Espírito Santo. O Espírito Santo. E todo o seu o eu humano, que estava aqui na alma, vai deixar de existir. Por quê? Porque sua alma foi quebrantada. E agora sim, tá? Com essa palavra que entrou, agora a palavra vai sair. Aqui é diferente, meu irmão. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então aí você entende o Salmo, tá? Salmo 119, verso de número 11, tá? Onde Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá certo, queridos irmãos? Então, você entende isso aqui, porque seu coração está cheio. Depois que a palavra entrou, agora a palavra que vai sair pela sua boca é diferente, porque ela vem agora do seu coração. O seu coração está cheio de Deus. Teve uma transformação. E agora o seu coração já não está mais cheio do pecado e da maldade, senão que cheio de boas novas, cheio do Evangelho. É por isso que o novo convertido, quando está no primeiro amor, ele tem uma vontade enorme
de fazer mais para Deus, de agradar a Deus, né, de entregar mais ao Senhor, tá certo? Só que agora, queridos irmãos, vou dar um bônus aqui. Vou falar sobre essa estrutura aqui de Jesus. De Jesus, é isso mesmo. Então vou apagar aqui. Qual era a diferença? Qual era a diferença de Jesus para o ímpio e para o cristão? A diferença é que Jesus não necessitou passar por regeneração. Como assim, pastor? Mas Jesus foi batizado. Como estou dizendo, regeneração é outra coisa, batismo é uma coisa, regeneração é outra coisa. Não confunda. Nem todas as pessoas que foram batizadas nas águas foram regeneradas pelo Espírito. Tá? Isso é diferente. Uma coisa mais avançada. Como que eu sei disso? Sabe como, queridos irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse uma coisa muito importante. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Agora, pastor, o que o senhor quer dizer com isso aqui, como Jesus faz essa declaração? Eu quero te falar justamente sobre o espírito de unidade. O espírito de unidade. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 adiante, nós vamos ver isso aqui. Rogando-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Tá certo? Segundo a medida do dom de Cristo. O que eu quero dizer com isso aqui? Que Jesus não precisou receber esta palavra, tá, de transformação, para depois a palavra sair pela sua boca. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Então, quando ele disse eu e o Pai somos um, se você ligar, né? Então, vou colocar aqui, João 10, 30. Agora, se você ligar com João, capítulo 4, versículo 22 até o 24, você vai ver essa declaração que Deus é o quê? É o quê? Deus é Espírito. Deus é Espírito, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. E justamente o Espírito Santo é Espírito, que o seu nome já diz, Espírito. O Pai é Espírito, o Espírito Santo também é Espírito. Então, o Espírito Santo e o Espírito de vida de Jesus era a mesma pessoa. Essa aqui, o negócio é tremendo. Tá? Ou seja, o espírito humano é igual ao Espírito Santo que estava na vida de Jesus. Porque quem formou o espírito humano de Jesus? O Espírito Santo. Ninguém soprou, tá, o fôlego de vida sobre Jesus. Não foi como Adão. Foi diferente. O próprio Espírito Santo, né? Jesus foi fruto do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, o próprio Espírito Santo fez essa obra. Então, ele, o Espírito Santo e o Espírito humano ligava essa natureza celestial de Jesus.
a natureza humana, a natureza celestial. Por isso que Jesus foi 100% homem, mas 100% Deus. Não é assim que a gente fala? Aqui está, ó, 100% homem e 100% Deus. 100% Deus. Então Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Então essa transformação, o espírito da unidade, não separou Jesus dessa divindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. Ele não diz: eu e o Espírito somos um, porque o Espírito já estava nele. Quando o Espírito desce sobre ele como forma corpórea de uma pomba no seu batismo, tá? Quando o Espírito desce ali, é para confirmar essa transformação. Perdão, essa habitação, tá? Para confirmar esta habitação, tá? Habitação. Então, e mesmo também como um sinal de Deus para João Batista. Um sinal de Deus para João Batista. E aí, queridos irmãos, que está a diferença, tá? Porque Jesus, ele nunca foi guiado pelo seu espírito humano. Ele nunca foi guiado pelo seu espírito humano. Porque o dia que estava prestes a ser crucificado, que ele conseguiu ver a dimensão da agonia, do sofrimento, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cara. Todavia seja feita vontade do Espírito Santo. Espírito Santo. Então o Espírito Santo trabalhava no espírito dele, na alma dele e no corpo dele, conduzindo ele. Então depois do seu batismo, ele foi conduzido para o deserto. Por que ele foi conduzido para o deserto? Porque quem conduzia ele era o Espírito Santo. Então aqui que falta, queridos irmãos, para o ímpio e também para o cristão, é deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Né? Esse é nosso primeiro estudo, né, do canal Pastor Amado, e eu quero, né, agradecer a sua vida, né, agradecer a sua presença aqui neste vídeo, agradecer a Deus, né, por você ter participado, assistido, e eu te peço, né, encarecidamente, compartilha esse estudo, compartilha esse ensino, compartilha isso, porque eu tenho certeza que vai chegar a mais corações, a mais vidas, né? E através desse estudo, através desse ensinamento, a palavra do Senhor vai ser divulgada. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e ajuda-nos, né, a conquistar os nossos 1000 primeiros inscritos no nosso canal, tá certo? Nós estamos começando agora, mas com muita fé, com muito amor no coração, para divulgar a palavra de Deus cada vez mais. Te espero na próxima sexta-feira. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Um abraço do Pastor Amado. Amém.